Muito bem, a conversa de hoje é sobre como lidar com crises, como lidar com a morte. Uma realidade que nós estamos tendo que enfrentar de uma forma muito dura, muito cruel, muito inexorável. E eu sou muito grato ao pastor Carlita, à pastora Leila, de me dar a oportunidade de estar aqui, o pastor Madaleno, pelas conversas que tivemos ontem. É sempre bom vir aqui na igreja da cidade. E você tem uma missão no meio dessa pandemia, e esta igreja tem uma missão no meio da pandemia. A verdade é que o mundo está lidando com milhares e milhares de mortes, o nosso país da mesma forma. Nós estamos vendo muita gente que a gente convive, que a gente gosta, partir. Estamos vendo empresas falindo, empregos evaporando, casamentos sendo destruídos, o índice de divórcios explodiu, suicídio, que já era um problema sério, pandêmico, também aumentou. As pessoas amedrontadas, as pessoas angustiadas, todo mundo com os nervos à flor da pele. Infelizmente, muitos só vendo as más notícias, e elas existem, não há dúvida, mas eu fico impressionado porque cada vez que eu posto na minha rede social uma boa notícia, vem gente reclamar, é como se fosse proibido ter boa notícia. Aliás, depois, se você puder, quiser, entra no meu Instagram, @WilliamDouglas, e me diz se essa conversa foi útil para você. Eu vou gostar de receber o seu feedback. No meio disso tudo, dessa realidade, eu quero convidar você a, com paciência e atenção, ler quase que um capítulo inteiro da Bíblia, e eu sei que é preciso ficar atento, ligar para acompanhar a leitura, mas é importante que você acompanhe a leitura, de uma situação onde uma família lida com doença e morte. Então, a ideia é tirar deste evento histórico, aonde Jesus estava presente, porque veja, Jesus está presente na nossa vida. Ele disse que vai estar conosco até o final dos séculos. Mas, vamos lá, seria muito mais legal se a gente estivesse nos tempos bíblicos lá na Palestina e visse o Jesusão mesmo lá, de tocar, de abraçar, de jogar no chão, beijar. Eu tinha muita vontade disso. Alguém aqui tinha uma vontade semelhante? Não é que ele não esteja com a gente, mas ia ser mais legal se fosse na Palestina naquela época, sim ou não? Então eu vou trazer aqui para você uma situação em que Jesus estava lá, em carne e osso, literalmente, né? E esse texto está em João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. E eu queria que você acompanhasse comigo, porque daqui pode sair muita coisa boa para você. Deus tem uma palavra para você neste capítulo. Recebe aí, presta atenção, vem comigo. A ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar, e queres voltar para lá? E Jesus disse: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou:
Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, 3 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Perceberam a indireta, né? Senhor, se o senhor tivesse chegado a tempo, ele não tinha morrido, mas ou se o senhor pedir, né, Deus te atende. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Gente, eu vou fazer uma pausa na leitura. Presta atenção. Olha o que Jesus diz. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Alguém aqui crê isso? Você crê isso? Então já começa recebendo. Se você crê isso, você pode até morrer, mas não eternamente. A morte pode te levar, mas não vai te levar eternamente. Vamos continuar a ler, verso 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E aí Jesus responde: Marta, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Vou fazer outra pausa. Não eu, mas a Bíblia está dizendo: se você crê, quem crê? Se você crê, você verá a glória de Deus. Não sou eu que estou prometendo, é a Bíblia que está prometendo. Você crê na Bíblia? Então toma posse.
Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Quando Jesus age, alguns creem, outros só saem para ficar falando. Cada vez que Jesus faz qualquer coisa, desde um milagre até ter esse lindo templo aqui, vai ter gente que vai crer e vai ter gente que vai fofocar. Eu gostaria que você que está me ouvindo agora fosse do grupo que crê, que vê as coisas e se encanta e fala: Deus está agindo, e não o grupo que sai fazendo fofoca. Quem é você? Mas veja, eu não quero começar do final, eu quero começar do começo. O que mais me impacta nesse texto é que Jesus tinha toda a condição de curar. Ele sabia que ia curar. E mesmo sabendo disso, Jesus se comove com o sofrimento daquela família e dos seus amigos, e Jesus chora. Você precisa sair dessa conversa comigo plenamente consciente que nós temos um Deus que chora, nós temos um Deus que se importa, nós temos um Deus que quer intimidade, nós temos um Deus que gosta de festa, um Deus que gosta de criança, um Deus extraordinariamente divino e extraordinariamente humano. Porque os outros deuses que a gente lê nos livros e que a gente conhece quando estuda, quando viaja, ou são deuses distantes, cujo nome não pode ser falado e que não pode ser chamado de pai, e o nosso Deus, o Deus cristão, ele se chama de pai, Abba Pai. Ou então os deuses são quase humanos, são lascivos, são traidores, são invejosos, como por exemplo os deuses gregos. O nosso Deus, o Deus cristão, ele tem algumas diferenças. Por exemplo, é um único Deus, Jesus é um único Deus que a gente não consegue visitar o túmulo. O túmulo está vazio. Isso é uma diferença. Mas isso de Jesus se importar é algo que a gente precisa tomar posse. O que diz Hebreus capítulo 4, versos 15 e 16? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, minha irmã, nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que é capaz de se compadecer da nossa situação, porque ele se tornou homem e ele passou por tudo que a gente já passou, mas sem pecado. E é por isso que a gente pode chegar perto dele, porque ele vai entender a nossa dor, a nossa dúvida, a nossa angústia, o nosso sofrimento. Por quê? Porque ele viu, ele viveu. E ele chora. Essa é a primeira lição. Nós temos um Deus que se importa. O seu Deus se importa com você. A segunda lição que você pode tirar desse texto está no verso onde Jesus diz: esta
enfermidade não é para a morte. O que Jesus está dizendo, olha, essa enfermidade vai ser usada para ter um milagre, uma cura, que vai impactar pessoas, que pessoas vão ficar impressionadas, que pessoas vão se converter. Mas, a contrário senso, como diriam os juristas, quando Jesus diz, esta não é para a morte, Ele está nos lembrando que algumas enfermidades são para a morte. Parece que ninguém morria antes da Covid, porque as pessoas tratam a Covid como se a Covid que tivesse inventado a morte, a Covid é que tivesse inventado pandemia. É porque nós passamos um século sem viver isso. Mas, essa frase é minha, a longo prazo, irmãos, todos estaremos mortos. Todo mundo aqui vai morrer. A gente não tem alternativa de morrer ou não morrer. A gente só não sabe a hora, mas a gente vai morrer. Talvez de doença. A minha mãe teve câncer. Eu orei, eu jejuei, eu clamei, eu me ajoelhei, eu fiz propósito para que Deus curasse minha mãe, não curou. Só que a minha relação com Deus não é baseada no que Deus faz, ela é baseada no que Deus é. Porque Deus não veio me salvar baseado nos meus merecimentos, nem no que eu fiz ou deixei de fazer, Ele veio porque me ama. E a minha relação com Ele tem que ser a partir desse grau de maturidade. Deus não precisa me abençoar, Ele já me ama, Ele já me salvou, se não me der mais nada, minha vida toda já está ótimo. Ele já vai me tirar desse mundo, quando eu sair desse mundo, Ele vai me levar para o céu, está ótimo. Agora veja, a minha filha teve uma doença degenerativa, que ia ficar entrevada, que ia ficar cega, que ia ter que ficar acamada, e eu pedi a Deus, e Deus usou uma pessoa que tem o dom de cura, e essa pessoa orou, e quando ela terminou de orar numa sexta-feira, Deus falou no meu ouvido, eu escutei essa oração. E na segunda-feira, quando ela ia começar o tratamento paliativo, o médico falou, não tenho explicação, ela não tem nada. Ela não tem nada. Porque esta doença não era para a morte, era para a glória de Deus. Mas a da minha mãe era para a morte. E você precisa sair dessa nossa conversa dizendo, Senhor, todo mundo vai morrer, a gente espera que não, a gente espera que atrase, mas a gente vai morrer. Mais cedo ou mais tarde. E como que você lida com as pessoas que estão enfrentando a morte? Talvez você, talvez um amigo. Se não souber o que falar, senta do lado. Abraça. De máscara, com óculos, uma abraça. Porque as pessoas precisam de apoio. Sentar do lado, ajuda. Se não souber falar nada, não fala nada. Se tiver vontade de chorar, chora. Mas há algumas palavras que me consolam. Eu quero ler para vocês Martin Luther King, um pastor batista norte-americano, extraordinário. Houve um ataque terrorista da Ku Klux Klan, que colocou uma bomba numa igreja batista e matou 4 meninas negras. E o Martin Luther King, no culto, quando as crianças estavam sendo enterradas, ele disse o seguinte: eu espero que essa palavra te console, que você use, que você mande para quem está precisando, se você achar por bem, e ela está disponível no meu Instagram, é só você procurar que você acha. Diz assim: eu venho nesta hora, aqui reunidos, dizer que apesar da escuridão que estamos passando, não devemos nos desesperar.
Não devemos endurecer nosso coração, não devemos perder a fé. Permitam-se agora dirigir uma palavra às famílias de luto. É praticamente impossível dizer algo que possa consolá-los nessa hora tão difícil. Para alguém que perdeu o pai, o marido, a esposa, o filho, é praticamente impossível. Mas veja o que ele diz. É difícil dizer algo que possa dissipar as profundas nuvens de desilusão que encobrem os céus de suas mentes. Mas espero que vocês possam encontrar um pouco de conforto na universalidade desta experiência. A morte vem para todos os indivíduos. A morte é espantosamente democrática. Não serve aristocraticamente a poucos, mas democraticamente a todos. Morrem os reis e morrem os mendigos, morrem os ricos e os pobres, morrem os velhos e os jovens. A morte vem para o inocente e para o culpado. A morte é o irredutível denominador comum de todos os homens. E espero que vocês possam encontrar algum conforto na afirmação cristã de que a morte não é um fim. A morte não é o ponto final da grandiosa sentença da vida, mas uma vírgula que a pontua diante de um significado mais sublime. A morte não é um beco sem saída que leva a humanidade a um estado de total anulação, mas uma porta aberta para a vida eterna. Permitam que essa fé audaciosa, que essa invencível suposição lhes fortaleça nesses dias de provação. Agora, para concluir, eu lhes digo, e essa palavra é atual hoje para este país: a vida é dura, às vezes tão dura quanto o aço temperado. Há momentos difíceis e desesperadores. Para você que perdeu o emprego, que perdeu a empresa, que o relacionamento está detonado por conta de confinamento. Como as águas dos rios, a vida tem períodos de seca e de inundação. Como o contínuo ciclo das estações, a vida tem o suave calor dos verões e o frio cortante dos invernos. Sim. E se nos mantivermos firmes, descobriremos que Deus está do nosso lado e que Deus pode nos levar. Vou repetir, Deus pode nos levar da fadiga do desespero ao alívio da esperança e transformar os vales sombrios e desolados nas iluminadas veredas da paz interior. Quem nos disse isso é um pastor que foi assassinado porque estava lutando por justiça. Um pastor que na véspera de seu assassinato disse: eu gostaria de viver muito tempo, mas nem sempre os planos de Deus são iguais aos nossos. O que eu posso dizer é que eu vi a terra prometida. Meus irmãos, eu não tenho a menor dúvida que Deus falou para o Martin Luther King que ele ia ser levado. E ele, com maturidade cristã, disse: nem sempre os planos que a gente tem são os planos de Deus, mas eu confio no meu Deus, eu sei para onde eu vou. E é isso que a gente tem que lembrar nesse momento que a gente está passando tão difícil. A morte vem para todo mundo. Agora, se é difícil lidar com a morte, ainda tem outra coisa que é difícil lidar. Você já reparou quantas vezes que parece que Deus esqueceu da gente? Você já não teve a sensação de que Deus está chateado com você? Ou que brigou, que está de mal? E não está conversando? E você que já ouviu Deus antes, já sentiu Deus antes, não sente nada, o céu está fechado, está de bronze? Alguém já passou por isso? Levanta a mão. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? A verdade é que às vezes a gente acha que Deus se atrasa, que Deus se distraiu, que Deus tem muita coisa para fazer, e de repente tem gente mais importante do que a gente para Ele dar atenção, e a gente está ali esperando e Deus não chega. Alguém já teve essa sensação? Levanta a mão. E às vezes isso faz você duvidar de Deus existe. Será que Deus existe mesmo? Será que isso não é historinha de todo mundo? Será que eu não fui criado para isso? Você já teve esse momento?
Porque olha só, você pode ter esse momento. Todos os profetas tiveram momentos como esse. Jesus Cristo, meus amados. Houve um momento que Jesus Cristo, Filho de Deus perfeito, que nunca pecou, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então você ter o seu momento de sofrimento e de angústia e de dúvida, não é pecado. Porque se fosse, Jesus teria pecado nesse momento, ali na cruz. O que eu quero dizer é que é normal você ter o seu momento de dúvida. Não é pecado. Todo mundo passa por isso. Só o ateu e o cético não passam por isso. Mas deixe-me falar uma coisa. Só quem teve grandes dúvidas, depois pode ter grandes certezas. Aleluia? Amém? Só você que tem grandes dúvidas, depois vai poder ter grandes certezas. Porque você passou pelo vale da sombra da morte. Então passar por esses momentos não é uma coisa ruim, é parte de um processo de evolução espiritual e de crescimento espiritual. Olha que interessante. No verso 7 de João 11, diz o seguinte: Jesus demorou 2 dias para ir resolver o problema. Por que Jesus não foi logo? Por que ele não mandou meu marido, minha esposa? Por que ele não curou a doença? Por que ele não me ajudou com a minha dívida? A gente está sempre achando que Jesus está demorando. No verso 21, Marta chega e diz: ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão estava salvo. A Maria, no verso 32, fala a mesma coisa. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão tinha sido salvo. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, o que a Marta fala? Ih, Senhor, não dá mais tempo. Senhor, o Senhor tinha que ter chegado mais cedo na minha vida. Senhor, meu casamento já não tem solução. Senhor, a minha empresa não tem mais solução. Senhor, o meu fígado não tem mais solução. Senhor, a minha carreira não tem mais solução. Senhor, a minha autoestima não tem mais solução. Senhor, a minha história não tem mais solução. O cadáver já está fedendo, o casamento já está fedendo, a empresa está fedendo, o emprego está fedendo. Já está morto, já está podre, já está putrefeito. É o que a gente fala tantas vezes para Deus. E a resposta que eu tenho de Deus para você é a mesma que Jesus disse para Marta quando ela falou que o corpo já tinha 4 dias e já fedia. Deus diz que se você crê, você verá a glória dele. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Simples assim. Não tem parada perdida para o nosso Deus. Não tem situação tão ruim. Nenhum pecado que você já tenha cometido, nenhuma lambança que você já tenha feito é o suficiente para você estar podre o suficiente para Deus não ter cura para a sua vida. Você tem que sair daqui dizendo assim: olha, vamos evitar fazer lambança, vamos evitar pecar, vamos evitar desgraçar a nossa vida, sofrer. Mas se acontecer, Jesus tem cura. O que é que diz a Bíblia? Meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, este que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, que Ele é fiel e justo, para a gente pedir socorro. Eu estou mais preocupado, não é com quem já morreu pela Covid, eu estou mais preocupado com você que está aqui, que está ouvindo essa palavra e acha que a tua vida não tem mais solução. O teu caso é mais grave, meu irmão. É ruim estar entubado? É, mas pior é estar espiritualmente entubado, espiritualmente na UTI. E o que você faz nessa hora? William, é meu caso, o que eu faço? Você pede a Deus, você clama, você fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me socorre. Jesus, me resgata. A palavra de hoje é para você fazer isso. Você sair daqui e parar de reclamar de Deus, que reclamação é louvor para o diabo, e começar a falar: Deus, eu quero ter uma relação madura contigo, baseada
num amor recíproco, em intimidade, e não em bênção, e não em cura. Não que a gente não queira bênção, eu quero cura, claro, eu quero, quem não quer? Mas a nossa relação não é desse jeito com Deus. Nós queremos não a bênção, nós queremos o abençoador. Porque antes de ser abençoador, ele foi salvador, foi a maior bênção que ele já nos deu. Outra coisa que a gente precisa se tocar e que esse texto lembra a gente, pela finitude de nossa compreensão, de nossa mente, a gente nem sempre entende bem o que Deus fala. Eu acho que deve ser muito chato e difícil ser Deus. Eu fico imaginando como que Jesus deve ter sofrido quando passou por aqui, porque ele falava as coisas e ninguém entendia nada. É difícil entender, meu irmão. Olha só, Jesus vem e fala que essa doença não é para a morte, o pessoal não entendeu nada. Daqui a pouco Jesus diz que Lázaro está dormindo, o pessoal achou que ele estava dormindo tirando uma soneca. E aí Jesus tem que esclarecer, gente, olha só, isso aqui era uma metáfora, o sujeito morreu. Aí daqui a pouco Jesus diz que vai lá, o sujeito fala, não, mas estão querendo te apedrejar. E todo cristão, a começar pelo próprio Cristo, não deixa de cumprir a missão porque vai ser apedrejado. Porque a gente não se envergonha do Evangelho de Cristo. O que tem que fazer, a gente vai fazer. Testemunhar, a gente vai testemunhar, entregar o folheto, vai entregar, dar uma Bíblia de presente, a gente vai entregar, assumir que é de Jesus, a gente vai assumir. Eu, em rede social, quando começa a falar mal de crente, crente é tudo idiota, eu entro e falo assim, olha, eu sou um destes, me põe nessa lista, porque se ser de Jesus é ser idiota, eu quero ser idiota. A gente não tem que se envergonhar do Evangelho de Cristo. O Dídimo vira e fala assim, nós vamos morrer contigo, Jesus. Jesus, gente, hoje não é para morrer ninguém, hoje é para ter ressurreição. O que eu estou querendo é que você entenda que daqui a pouco, quando Jesus diz, olha, o teu irmão vai ressurgir, ele estava falando, eu vou curar teu irmão, eu vou ressuscitar o teu irmão. E aí a Marta, não, eu sei, lá no final dos tempos, no paraíso. Aí Jesus diz, não, garota, é agora. Vocês estão vendo como é que é difícil ser Jesus? Ele tenta explicar as coisas e ninguém entende. Só que nesse saco cheio de gente que não entende, estamos nós, está o William Douglas, está nesse saco. Quantas vezes Deus tentou me ensinar alguma coisa e eu não consegui entender? Algumas vezes foi na base do chinelo, porque só falando, só o pastor falando, só a Bíblia falando não funcionou, eu tive que levar umas chineladas. Alguém já passou por isso aqui? Louvado seja Deus que corrige os seus filhos. Meus irmãos, no verso 15 tem outra lição importante, que Jesus diz, eu me alegro que eu não estivesse lá, porque agora vocês vão crer. O que Jesus disse é que tem algumas pessoas que são tão incrédulas, que são tão limitadas, e eu estou entre estas, que tem que ver o corpo podre, tem que sentir o cheiro do defunto, para acreditar que Deus é Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente não precise sentir o cheiro do defunto para acreditar em Deus. Porque tem gente que só procura Deus quando está passando por problema, conhece isso? Está com problema, está com dívida, aí vai na igreja, ora, jejua, louva. Agora, quando ficou bem, esqueceu de Deus. Vocês conhecem alguém assim? Levanta a mão se você conhece alguém assim. Pior, você é esse sujeito? Às vezes não, a gente é. Então, às vezes, Deus tem que deixar a gente no deserto para a gente lembrar que Ele é a água da vida. Às vezes, Deus tem que botar um Golias na frente da gente para sair o Davi que tem dentro da gente. E é por isso que a gente tem que tentar estar consagrado e perto dele, para Deus não precisar mandar o Golias, não precisar mandar o deserto, mas se precisar Ele manda, porque Ele nos ama o suficiente. Ele nos ama tanto, que Ele nos aceita do jeito que a gente é, podrinho, podrão, do jeito que a gente é, mas Ele nos ama tanto que Ele quer nos melhorar.
E ele entra num processo de santificação, de crescimento, que vai ser tanto mais fácil quanto mais rápido a gente deixar o Espírito Santo entrar. Está lá em Ezequiel 47. Quando a gente se consagrar, quando a gente abandonar o pecado. Mas como a gente não faz isso, a gente acaba passando por coisa que a gente não precisava passar. Culpa nossa, não dele. Vou aumentar a fé. Pergunta para você. Quem aqui acha que precisa de mais fé? Levanta a mão. Vou te dar uma boa notícia. Quando você não tem fé, quando você duvida, mas obedece, Deus considera isso como se fosse fé. Lá na pescaria, Jesus estava lá com Simão, Lucas 5, para quem quiser ler depois. Jesus chega lá, Simão ajuda Jesus. E Jesus fala, vamos pescar, agora que você me ajudou, eu vou te ajudar. Aí ele fala assim, Jesus, olha só, o mar não está para peixe. Eu já pesquei a noite toda, não veio nada. Não está na hora de pescar. Mas, já que és tu que está falando, pela tua palavra, eu vou lançar as redes. O que aconteceu? O peixe veio. Muito peixe. Quase rompeu a rede. Quase afundou o barco. Tiveram que chamar outro barco que também quase afundou. Então, meu amor, meu irmão, minha irmã, quando você não tiver fé, pega a Bíblia, leia e obedece o que está ali, que Deus vai aceitar isso como fé. Quando você não entender o que Deus está fazendo, quando você não entender o que Deus está falando, quando você achar que Deus está demorando, nessas horas todas você tem que lembrar de quem Deus é. Aprendi isso com o meu pastor lá de Niterói, Fabrini Viguier. Quando você não entender o que Deus está fazendo, lembre-se de quem Deus é. Isso vale para tempos de pandemia e para tempos não pandêmicos. Outra coisa que a gente tira desse texto, verso 37. Jesus chora, Jesus se emociona, Jesus mostra sensibilidade, Jesus mostra empatia, e aí aparece um pessoal para falar assim, esse Jesus não é de nada. Porque se ele fosse bom mesmo, ele tinha salvo o Lázaro. Ele não curou o cego, por que ele não curou Lázaro? Deixa eu falar uma coisa, na sua faculdade, no seu emprego, na sua casa às vezes, sempre vai aparecer alguém para falar mal de Deus, sempre vai alguém para falar mal de Jesus. Não adianta o que Deus faz, quando o cara não quer crer, quando o cara quer ser incrédulo, ele vai conseguir. O corpo estava fedendo, todo mundo sabia que Lázaro tinha morrido, Jesus vai, ressuscita Lázaro, uns creem e os outros saem o quê? Fazendo fofoca. Então você toma cuidado com a sua companhia, porque a sua companhia pode ser um tipo desse, que não adianta. Qualquer coisa que Deus fizer, Deus pode fazer um milagre que fizer, ele vai estar duvidando. Você tem que tomar cuidado para não ser contaminado por essa pessoa. Ora por essa pessoa, abençoa essa pessoa, dê um bom testemunho para essa pessoa, mas não pega dela o vírus da incredulidade, que é muito pior do que o vírus da Covid. Meus irmãos, esse texto também ensina o quê? Que Jesus tem poder, que Ele é o Messias, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele transforma. Toma posse disso. Pede isso, porque se for uma doença que for para o louvor dele, se for um caso que for para o louvor dele, vai acontecer. Senão, Deus vai trabalhar a sua vida de outra forma. Outra coisa que para acontecer o milagre, quem quer um milagre na sua vida aqui? Levanta a mão. Todo mundo quer milagre. Todo mundo quer milagre. Eu, como sou da área jurídica, eu fui estudar na Bíblia os casos de milagre para ver o que tinha acontecido antes. E eu descobri que Deus normalmente faz milagre para quem está trabalhando, para quem está obedecendo a Bíblia, quem está ajudando os outros. Até o cego de Jericó teve milagre, porque levantou e falou, Jesus tem misericórdia de mim. Tinha um monte de cego ali. Qual foi o único que foi curado? O que levantou e falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então milagre é para quem pede.
Mas pede de qualquer jeito? Não, pede agindo, pede trabalhando. O mar vermelho se abriu, anda em direção ao mar, que eu vou abrir o mar. Mas você teve que andar. O peixe apareceu para Simão, mas ele teve que jogar a rede. Para de ficar sentado esperando o milagre, porque o milagre normalmente não acontece para quem está sentado esperando, mas sim para quem levanta e anda, para quem toma a sua cama e anda. Você tem que tomar posse disso. O milagre acontece para quem age, e parte da ação é: remova a pedra. A primeira pedra é a incredulidade. Veja, está lá o sepulcro, está lá o jazigo, Lázaro está lá dentro, podre, já fedendo, e tem uma pedra. Jesus tinha poder para falar: pedra, sai, a pedra ia sair. Ia sair. Mas não é assim que ele trabalha em parceria. O que ele fala para o pessoal que está querendo ver o milagre? Tira a pedra. Você precisa sair daqui dessa nossa conversa se perguntando: qual é a pedra que eu tenho que tirar para Jesus consertar? Qual é a minha parte no milagre? Será que é você deixar de ser mentiroso? De gastar horas e horas com pornografia? De ser fofoqueiro? De ser corrupto? De roubar o patrão? Ou de roubar um empregado? De não pagar o empregado que pode pagar? De ser um marido melhor, uma esposa melhor? Parar de bater na esposa? Parar de ofender a esposa? Parar de ofender o marido? Parar de ofender o filho? Parar de desfazer do filho? Pedir perdão? Pagar suas dívidas, se não tem como pagar, ir lá e falar que não tem como pagar e tentar dar um jeito? Eu não sei. O que eu quero que você saia daqui dessa nossa conversa é: eu tenho que remover a pedra. Qual é a pedra? Eu não sei, meu irmão, eu sei as minhas, que eu não vou contar para vocês, isso é problema meu com Deus. Eu tenho as minhas pedras, eu sou pecador. A força do que eu estou falando para você não tem nada a ver comigo, tem a ver com o livro, tem a ver com Cristo, que é o mesmo para mim e para você. Mas eu tenho que tirar a pedra, você tem que tirar a pedra. Qual pedra? Assunto para você conversar com Ele. Você sabe que tem alguma pedra para você tirar, sim ou não? Então que hoje seja o dia que você fala assim: Senhor, eu estou pedindo um milagre, eu estou esquecendo que o Senhor já falou para eu tirar a pedra. E ainda tem uma coisa mais legal ainda, que quando Jesus vai e tira o Lázaro, ressuscita o Lázaro, coisa que só Ele pode fazer, Ele fala para a gente, para o povo: vai lá e desata. Olha só, antes a gente remove a pedra, depois a gente desata o morto, o ressuscitado. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que Deus não faz a sua parte. Deus não é um Deus de pessoas que sejam mortas. Deus vira para você e fala: vai, levanta, toma a tua cama e anda. O que é tomar a tua cama? É remover a pedra. O garoto chega aqui na igreja, se converte, aceita Jesus, está no céu, pronto, resolvida a aposentadoria. Mas e aí? Como é que a gente faz com esse garoto que está desempregado? Aqui o pessoal se preocupa. Tem lá o Eleve Hub, que vai ensinar o garoto a empreender, que vai ensinar uma profissão. A menina está na prostituição e resolve sair da prostituição. Quem é que vai ensinar ela um outro ofício? A gente tem que fazer a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Meus amores, eu já estou concluindo, mas eu preciso dizer: Deus tem o tempo e os planos dele, e Deus é bom, é sempre bom, e tem bons planos para a gente. Quando Ele não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar você ou usar você. A gente passa por crises, e elas estavam profetizadas. Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, e o mundo tem tudo isso: injustiça, doença, pandemia, inveja. O que Jesus alerta? No mundo tereis aflições. Estava profetizado, a gente foi avisado antes.
A gente não era para ser pego de surpresa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Porque eu estarei com você até o final dos séculos. Porque eu não vou deixar o inferno prevalecer sobre a igreja. Porque eu te amo e você é meu, e todos aqueles que meu pai me deu eu não vou perder. E o que você vai fazer? Você vai se juntar com ele. Nós estamos, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto pessoa, colhendo o que semeamos. É a lei da semeadura. Esta cidade, São José dos Campos, tem um exemplo maravilhoso, onde o prefeito não fez seu hospital de campanha, que evapora, e evapora com tudo o que se gastou de dinheiro, fez um hospital em 33 dias, e o hospital está lá e vai ficar lá para a população usar. Então tem cidade sem UTI, tem cidade com UTI, mas isso não é um acidente, isso tem a ver com a lei da semeadura, com as nossas escolhas. O seu peso que você está orando para emagrecer, Deus pode até fazer um milagre, eu já vi, sei de caso, mas Ele diz para você: filho, para de comer tanto, para de semear tanto na tua barriga, o celeiro já está cheio. Vai fazer exercício. Acabaram de anunciar aí os exercícios. Vamos semear coisas boas. Gente, eu quero terminar dizendo o seguinte: a palavra que eu quis trazer para você é: no meio da crise, a gente tem uma missão, como pessoa e como igreja. Essa missão pode ser sentar do lado de alguém que perdeu um ente querido e só ficar do lado. Essa missão é ajudar as pessoas a conseguir emprego, é evitar suicídio, é ajudar, e é por isso que a igreja tem que estar funcionando. É alimentar aqueles que estão sem alimento, aqueles que estão passando fome, aqueles que estão impedidos de trabalhar. Então nós temos uma missão, essa igreja tem uma missão. E qual é o nosso conforto diante da pandemia, da morte, da crise? Porque nós temos um Deus que se importa conosco e já nos prometeu que vai nos levar daqui para o paraíso. E descanso é lá. Aqui nós somos embaixadores, nós somos as cartas escritas de Cristo. Nós temos a missão de remover as pedras, nós temos a missão de desatar as pessoas, nós temos e podemos viver a certeza da salvação, de que nós temos um Deus que é vivo, que é todo-poderoso, que não perdeu o controle. Jesus não perdeu o controle, Deus está no controle. E nós temos a vida eterna. Então o que eu queria desafiar vocês, meus irmãos? A chegar em casa, a ler de novo esse capítulo e a conversar com Deus, tomar posse de tudo que Ele é. Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela não abrir, continua sendo Deus. Nós não o adoramos pelo que Ele faz, nós o adoramos pelo que Ele é. Quem pode dizer isso comigo?